Ezequiel, capítulo 16. Israel é semelhante à esposa infiel. Então, uma vez mais, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó querido filho do homem, revela, pois, a Jerusalém todos os seus atos abomináveis de traição, e exclama: Assim declara Yahvé, o Senhor Deus, a Jerusalém. Eis que a tua origem e o teu nascimento ocorreram na terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe hitita. Ora, teu nascimento se deu desse modo: no dia em que nasceste, o teu cordão umbilical não foi cortado. Também não foste banhado em água para que ficasse limpa. Ninguém veio e te massageou com sais a fim de te fortificar. Tampouco foste enrolada em panos para te proteger. Ninguém cuidou de ti com carinho, ninguém olhou para ti com compaixão, tampouco teve piedade de ti. Ninguém se dispôs a fazer nada disso em teu favor. Ao contrário, foste jogada fora, em campo aberto, pois no mesmo dia em que nasceste, foste desprezada. Então, passando por perto, eis que te observei esperneando, banhada em teu sangue, e enquanto jazias ali ensanguentada, eu te ordenei: vive. Em seguida, eu cuidei do teu desenvolvimento, te fiz crescer como uma bela planta no campo. Cresceste, prosperaste e te tornaste na mais linda das joias. Teus seios se formaram e o teu cabelo cresceu. Contudo, ainda caminhavas nua, sem qualquer vestido. Mais tarde, quando passei de novo perto de ti, vi que tinhas alcançado uma idade suficiente para amar. Então, gentilmente estendi a minha capa sobre ti e cobri a tua nudez. Em seguida, fiz um juramento e celebrei uma aliança contigo, declara o Senhor Deus, e tu passastes a ser a minha amada. Então te lavei com água, limpei o teu sangue e te ungi com óleo. Também te ofereci um lindo vestido com bordados finos e sandálias de couro nobre. Também te vesti de linho especial e muitas outras roupas de grande valor. E adornei todo o teu corpo com joias, e coloquei braceletes nos teus braços e uma rica gargantilha em teu pescoço. Também te coloquei um pingente no nariz, brincos nas orelhas, e depositei em tua cabeça uma preciosa coroa nupcial. Assim foste adornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho especial, de seda e de bordados, e te nutristes do que há de melhor em farinha, mel e azeite. Te tornaste assim na mais bela das rainhas. A fama da tua beleza singular espalhou-se entre todas as nações, porquanto eu te fiz perfeita, graças à glória e ao esplendor com que eu te entreguei, diz Yahvé, o Senhor Deus. Entretanto, tu confiaste demais em tua aparência e, por vangloriar-te da tua beleza, usaste a tua fama para te corromperes e prostituíres. Concedeste favores a todos os que passaram por perto de ti, e a tua beleza passou a pertencer a outros. Chegaste ao ponto de usar alguma de tuas roupas mais finas para adornar altares idólatras, onde se intensificou a tua prostituição. Ah, casos como este jamais deveriam ocorrer. Do mesmo modo, pegaste as joias mais caras que eu tinha te dado, joias exclusivas feitas com o meu ouro e a minha prata, e fizeste para ti mesma ídolos em forma de homens e te prostituíste com eles. Também tomastes os teus vestidos bordados e cobriste essas tais imagens idólatras. Ofereceste diante delas o meu azeite e o meu mais puro incenso. E até o pão que te dei, o melhor da farinha, do azeite e do mel, o melhor dos mantimentos com os quais te sustentava. Da mesma forma apresentaste em oferta queimada diante destas imagens idólatras como incenso suave. Denuncia Yahvé, o Senhor Deus. E não bastasse tanta prostituição, tomaste teus próprios filhos e filhas que havias gerado para mim e os sacrificaste em holocausto como alimento para os teus ídolos. A tua lascívia não se aplacou com a tua prostituição? Foi necessário matar meus filhos e entregá-los como oferta queimada aos teus ídolos? E em todas as tuas abominações e prostituições, não te lembraste em nenhum momento dos dias da tua origem, quando em tua primeira infância esperneavas, nua e abandonada numa poça com teu sangue. Ai, ai de ti, oráculo de Yahvé, Deus soberano. Somando-se a todas as tuas outras malignidades, em cada praça pública, construíste para tua própria vaidade, prostituição, altares e santuários elevados.
Edificaste teus altares em cada canto do caminho e fizeste abominável a tua beleza. E oferecias teu próprio corpo com promiscuidade, cada vez maior a qualquer um que passasse. Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos cobiçosos, e assim provocaste toda a minha indignação, à medida que multiplicavas tua volúpia e lascívia. Por isso estendi meu braço contra ti e cortei parte da tua porção, isto é, do território, e mais, eis que eu mesmo te entregarei à vontade de tuas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a tua atitude lasciva e libertina. Também te prostituíste com os assírios, pois eras insaciável. Mas mesmo prostituindo-te com eles, nem assim ficaste satisfeita. Multiplicaste em muito as tuas promiscuidades na terra do comércio, e isto é, na Babilônia, e nem assim encontraste paz e ficaste satisfeita. Ora, como tens pouca força de vontade, palavra de Yahvé, o soberano Deus, quando cometes todos estes erros, agindo como uma prostituta descarada, construindo teu prostíbulo idólatra na esquina de cada caminho e fazendo teu altar em cada rua. Não procedeste nem sequer como aquela que vende seu próprio corpo, porquanto desprezaste qualquer pagamento. És como a mulher adúltera que, em lugar de amar o marido, prefere apaixonar-se por estranhos. Toda prostituta recebe pagamento por seus serviços, mas tu, em tua insensatez, dás presentes a todos os teus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares, a fim de receber de ti os teus favores imorais e libidinosos. Em tua prostituição, dá-se o contrário do que ocorre com outras mulheres. Ninguém te procura nem rodeia em busca dos teus favores. Vais além da prostituição, porquanto fazes questão de pagar pela atenção de estranhos e nada recebes em troca. O castigo devido à esposa desleal. Portanto, ó mulher promíscua, dá ouvidos à palavra do Senhor. Assim dizia Yahvé, o seu Deus. Por teres desperdiçado a tua riqueza mais preciosa e teres exposto a tua nudez em prostituição com os teus amantes, por causa de todos os teus ídolos abomináveis e do sangue dos teus próprios filhos sacrificados que lhes deste. Por tudo isso, ajuntarei todos os teus amantes, com os quais tivestes muitas alegrias e prazer, tanto os que amaste como aqueles que odiaste. Eu mesmo os convocarei para atacar-te de todos os lados, a fim de que fiques totalmente despida diante deles, e eles se escarnecerão de toda a tua nudez. Eis que eu te julgarei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue inocente, e te entregarei a vingança de sangue da minha indignação, a ira do meu ciúme inflamado. Em seguida te entregarei nas mãos dos teus antigos amantes que agora te odeiam, e eles próprios derrubarão todos os teus altares, e te arrancarão dos teus vestidos, tomarão tuas belas joias e te abandonarão nua, descoberta e totalmente desamparada. Então farão subir uma grande multidão contra ti, te apedrejarão e te transpassarão com a espada. Incendiarão tuas casas e executarão juízos contra ti diante de uma multidão de mulheres. Todavia, eis que eu colocarei um ponto final em tua libertinagem e prostituição, e jamais voltarás a pagar pela atenção dos teus amantes. Depois de tudo isso, a minha grande ira e indignação contra ti se aplacará, e o meu zelo e ardente ciúme se afastará de ti. Em seguida me acalmarei, e mais tranquilo abandonarei a minha indignação. Eis que farei cair as tuas obras sobre a tua própria cabeça, porque não te lembraste dos dias da tua primeira infância, mas me provocaste a ira com as tuas atitudes e ações libertinas, declara Yahvé, o Senhor. Contudo, dize-me, por que é que, além de todas as tuas práticas nojentas, ainda fostes te entregar a tamanha depravação? Jerusalém foi pior que Sodoma. Desde agora, todas as pessoas que gostam de citar provérbios haverão de dizer, tal mãe, tal filha, referindo-se a ti. De fato, tu és a filha de tua mãe, Canaã, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. E tu és ainda exatamente como tuas irmãs, que rejeitavam seus maridos e seus filhos. Afinal, a tua mãe foi hitita e o teu pai um amorreu. E a tua irmã mais velha, que habita à tua esquerda, é Samaria, juntamente com as suas filhas. E a tua irmã mais nova, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas. Entretanto, não te contentaste em andar em teus caminhos, nem fizeste apenas conforme as tuas práticas repugnantes.
Porém, como se tudo isso ainda fosse pouco, te entregaste à degradação mais do que elas em todos os teus erros. Portanto, tão certo como eu vivo, assevera o Senhor Deus, tua irmã Sodoma e as suas filhas não fizeram como tu e tuas filhas fizeram. E esta foi a malignidade da tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas abomináveis e nojentas diante de mim. Por este motivo, eu as exterminei, como sabes muito bem. Samaria, entretanto, não cometeu metade dos erros e pecados que tu cometeste. Tu tens praticado o que é mau e repugnante, muito mais do que elas. E assim tens feito tuas irmãs parecerem justas diante da grande atividade de todas as tuas atitudes malignas e asquerosas. Agora, pois, suporta também a tua vergonha extrema, pois proporcionaste alguma justificativa ao procedimento de tuas irmãs. Visto que os teus erros e pecados são mais detestáveis que os delas, comparadas a ti, elas ainda parecem justas. Envergonha-te agora mesmo e suporta a tua terrível humilhação, porquanto diante de ti tuas irmãs parecem puras e honestas. Contudo, eis que eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e não me esquecerei de te trazer de volta junto com elas, para que carregues a tua vergonha e sejas humilhada por causa de tudo o que fizeste, o que acabou servindo de consolo para elas. E tuas irmãs, Sodoma com suas filhas e Samaria com as suas filhas, retornarão para o que elas eram antes de caírem. E tu e tuas filhas voltareis ao que éreis antes de te entregares às práticas abomináveis. Ora, não foste tu que usaste tua irmã Sodoma como dito popular em tua boca nos dias da tua arrogância? Antes que a tua malignidade fosse trazida a público? Agora, de igual modo, te fizeste objeto de opróbrio para todas as filhas da Síria, e para todos os seus vizinhos, e para as filhas dos filisteus, que te desprezam e também vivem ao teu redor. Eis que sofrerás todas as consequências da tua lascívia, libertinagem e ações nojentas. Palavra de Yahvé, o Senhor. Pois assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eu te julgarei de acordo com o que praticaste, pois desprezaste os teus votos, quebrando a nossa aliança. Deus promete renovar a aliança. Apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te recordarás dos caminhos errados pelos quais andaste, e te envergonharás, quando receberes tuas irmãs mais velhas e mais novas. Eu as darei a ti como filhas, embora tal atitude não faça parte da minha aliança contigo. Renovarei a aliança que firmei contigo, e então compreenderás que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Eis que eu mesmo perdoarei todas as atitudes e práticas abomináveis que cometeste contra mim. Contudo, tu te lembrarás para sempre do que fizeste, e andarás envergonhada demais para sequer abrir a boca e proferir palavra. Eu, Yahvé, o Senhor, tenho dito. Ezequiel, capítulo 17, a metáfora das águias e da videira. Então veio mais uma vez a mim a palavra de Yahvé nestes termos. Ó querido filho do homem, prepara um enigma e apresenta uma parábola à nação de Israel. Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que uma poderosa águia, com grandes asas e plumagem comprida, cheia de penas de várias cores, voou em direção ao Líbano e, chegando lá, pousou na copa do mais exuberante dos cedros. Arrancou o broto mais alto e o levou para uma terra de muitos negócios, onde o plantou numa cidade de comerciantes. Em seguida, apanhou um pouco de sementes da sua terra e as depositou em solo fértil, e as plantou como se planta salgueiros próximo a muitas águas. As sementes brotaram e deram origem a uma videira viçosa, mas de baixa estatura. Então seus ramos se voltaram para o alto em direção à águia, enquanto as suas raízes se aprofundavam no solo debaixo dela, e a videira desenvolveu-se vigorosamente, produzindo ramos e brotos viçosos. Entretanto, havia uma outra grande águia, com asas muito fortes e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde as terras onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela na expectativa de alcançar água para si.
Ora, ela estava plantada em terra fértil, perto de muitas águas, para produzir ramos viçosos e dar bons frutos, a fim de se tornar uma videira excelente. Agora, pois, dize ao povo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: porventura tal parreira prosperará? A águia não lhe arrancará as raízes e não lhe ceifará os frutos, fazendo secar todas as folhas dos seus brotos? Tudo o que dela brotar secará. Não haverá necessidade de braço forte, nem muitos segadores para arrancá-la pelas próprias raízes. Será que, se essa videira for transplantada, vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir? Não ficará a parreira seca, morta na própria cova do seu plantio? O significado da parábola. Mais tarde veio a mim esta palavra de Yahvé: diz, pois, a esta casa rebelde: como não sabeis o que estas alegorias significam? Ora, explica-lhes assim: o rei da Babilônia veio a Jerusalém, capturou o seu rei e os seus príncipes e os levou cativos para a Babilônia. Depois estabeleceu um pacto com um membro da família real e o colocou sob juramento. Levou também os líderes da terra, a fim de humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo tão somente a sua sobrevivência em troca do fiel cumprimento do seu acordo. Entretanto, o rei se revoltou contra o rei da Babilônia, enviando seus representantes ao Egito, pedindo que se lhe enviassem cavalos e um grande exército. Será que esta manobra surtirá o efeito desejado? Pode uma pessoa agir assim e ainda achar que alcançará sucesso? Alguém que quebra uma aliança desta maneira pode escapar sem castigo? Ora, tão certo como eu vivo, eis que prometo a palavra de Yahvé, o soberano Deus, que certamente morrerá na Babilônia, na terra do rei que o entronizou, cuja promessa desprezou e cuja aliança quebrou. Morrerá, pois, junto dele na grande cidade dos mercadores. O faraó, com seu poderoso exército e os seus batalhões, não conseguirá prestar nenhuma ajuda efetiva para ele na guerra, quando rampas militares de assalto forem construídas e obras de cerco forem erguidas a fim de exterminar muitas vidas. Porque desprezou a palavra empenhada e quebrou um pacto firmado com aperto de mãos, e ainda praticou todos estes ardes, de modo algum escapará do seu castigo. Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus: juro pela minha vida que eu mesmo farei cair sobre a cabeça dele a minha vingança. Isto é, castigarei o rei por ter rompido o acordo que, mediante meu nome, jurou guardar. Eis que estenderei a minha rede de juízo sobre ele e ficará preso no meu laço. E eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei a minha sentença sobre ele, porquanto me foi desleal. Todas as suas tropas cairão ao fio da espada quando estiverem batendo em retirada, e os sobreviventes serão espalhados por todos os ventos. Então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Tenho dito, sendo assim, eis que declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo apanharei um broto do topo do mais vigoroso dos cedros e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais elevados e o plantarei sobre um monte imponente e sublime. Nos montes mais altos de Israel eu pessoalmente o plantarei. Ele produzirá belos ramos e dará bons frutos e se tornará um cedro exuberante. Pássaros de todo tipo se aninharão em sua copa frondosa. Todas as aves encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore poderosa e faço crescer alta e vigorosa a árvore baixa. Eu, o Eterno, resseco a árvore viçosa e faço florescer a árvore que estava seca. Eu, Yahvé, assim prometi, assim farei. Ezequiel capítulo 18. Todo pecador deve morrer. Esta palavra de Yahvé veio a mim nestes termos: que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida.
Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos, erguidos no alto dos montes. Tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as. Tampouco tem relações sexuais com uma mulher nos dias de sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Não empresta visando lucro nem cobra juros, reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro e procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Contudo, suponhamos que ele venha a ter um filho bruto e violento que se apresse em derramar sangue ou que se torne ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade a um dos seus semelhantes. Ora, embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos nos montes, seduz e contamina a mulher do próximo, engana e oprime os pobres e necessitados, furta e rouba e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado como penhor por conta de empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras abomináveis. Busca altos lucros mediante os empréstimos que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago. Porventura deverá viver um homem com este caráter? Ora, claro que não viverá. Certamente morrerá por conta de todas essas malignidades praticadas. Serás, pois, culpado por sua própria morte. Agora, suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que o seu pai comete e, embora os observe de perto, decide que não os cometerá e assim procede. Este filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel. Não adultera nem contamina a mulher do próximo. Não subjuga ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz. Não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupa aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado. E não empresta ambicionando lucro, tampouco cobra juros. Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade do seu pai. Este filho e justo homem com certeza viverá. Entretanto, seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, porquanto praticou extorsão, roubou seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Contudo, ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhuma das suas ofensas que cometeu. Por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum dos seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou. Sem apelação, ele morrerá. Porém, costumais argumentar: o caminho do Eterno não é justo. Ouve bem, ó casa de Israel. Porventura o meu caminho não é justo? Ou não são os vossos muitos caminhos que são injustos? Se uma pessoa justa desviar-se da verdade e cometer pecado, ela morrerá por conta do seu erro. Por causa da malignidade que praticou, morrerá.
Mas se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é reto e justo, ele conservará a sua própria vida. Por refletir sobre todas as ofensas que cometeu e se arrepender de havê-las praticado, desviando-se delas, essa pessoa com certeza viverá, não perecerá. Contudo, a nação de Israel costuma dizer: o caminho do Senhor não é justo. Ora, ora, então meu caminho é injusto, ó casa de Israel? Ou será que não são os vossos caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo vos julgarei, a cada um de vós, segundo os vossos próprios caminhos. Palavra de Yahvé, o Senhor Deus. Vinde, pois, depressa, e convertei-vos todos vós de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticastes contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo. Por que havereis de escolher a morte, ó casa de Israel? Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei.